Hoje nós vamos bater um papo sobre como mobilizar pessoas a irem para as ruas do nosso país protestar contra aquilo que elas imaginam esteja atrapalhando a cidadania. Quem conhece muito bem esse tema é a nossa querida Adriana Baltazar, que está aqui em Menorá, na TV, e vai bater um papo com você e comigo. Você vai bem, minha querida? Tô ótima, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos embora, vamos pra rua. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Muito bem, estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com a Adriana Baltazar e ela vai conversar conosco sobre como é fácil ou difícil trazer gente para manifestações de rua. Adriana, quando você começou a ter a ideia de colocar gente na rua para discutir o que se passa no nosso país? Em 2014, eu me dei conta de que a gente ia eleger no primeiro turno a nossa presidente novamente, né? Ela estava ganhando nas pesquisas. Era a reeleição da Dilma. Seria a reeleição da Dilma. E aí eu já participava de vários grupos virtuais que conversavam sobre política e pensei, gente, a gente está aqui numa catarse, a gente está falando para a gente mesmo, a gente já concorda, isso aqui está servindo como um desabafo, vamos nos reunir pessoalmente. Eu participava de um grupo no Facebook de 6.000 pessoas, Novo Brasil, e falei, eu estava em São Paulo, era um grupo com a maioria de paulistas, e eu falei, vamos encontrar amanhã numa padaria para a gente conversar o que a gente pode fazer. E aí dessas 6.000 pessoas, obviamente que nem todas de São Paulo, 10 foram para essa padaria. E a gente começou a procurar formadores de opinião, formamos um grupo, e no futuro, logo depois, esse grupo se aproximou do movimento Vem Pra Rua. E aí eles me convidaram para abrir o Vem Pra Rua aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, Vem Pra Rua é um nome que já existia. Em São Paulo. Em São Paulo. Estavam começando também, junto com o MBL, o movimento naquele ano, né, com a finalidade de não reeleger a presidente, que a gente já estava vendo o mensalão, já estava vendo o grau de envolvimento dela no Petrolão, o governo que não estava bem, a economia que já não estava bem. Enfim, a gente já enxergou como uma coisa muito nociva para a sociedade. E quais foram os passos que você deu aqui no Rio para estabelecer o Vem Pra Rua? Olha, até engraçado contar, Ronaldo, porque foi uma coisa muito... Logo depois que eles me chamaram, eles falaram assim, Adriana, inclusive, você monta aí o Vem Pra Rua, Rio de Janeiro, mas na semana que vem a gente já quer fazer um faxinaço na porta da Petrobras. Ronaldo, eu falei, como que vai? Mas como que o grupo está começando? Não, você vai conseguir. Se você botou 10 pessoas numa padaria, se você formou um grupo em São Paulo, nem sendo de São Paulo, você vai conseguir fazer alguma coisa. Eu peguei nas minhas redes as pessoas que eu via já naquela época, porque não é como hoje. Hoje é fácil você identificar. Mas naquela época tinham poucas pessoas que tinham coragem de se manifestar indignadas no ponto de topar ir comigo para a porta da Petrobras fazer uma faxina. E éramos 6 mulheres. Eu achei uma das minhas amigas tinha contato com a assessoria de imprensa, a gente divulgou, passou a pauta. Éramos 6 mulheres com baldinho, luva, detergente, começamos ali. Só que eu tive a sorte, digamos assim, de principiante, que tínhamos uns 50 pessoas da imprensa, do mundo inteiro. E a gente tinha feito cartazes em inglês, então aquilo saiu no Wall Street Journal. E vocês eram 6 pessoas só? Éramos 6 mulheres, depois fomos agregando ali, né, porque divulgamos, mas assim, para chegar lá, éramos 6 mulheres. E movimentou a rua? Movimentou muito, saímos em todas as mídias do mundo inteiro e aí foi que começou. E qual foi a maior movimentação de gente em relação ao motivo que você já convocou? Foi no dia 13 de março de 2016, pelo impeachment. Essa praia aqui era gente que não acabava mais, inclusive nas ruas praias, tipo o Réveillon. Aquela foi a manifestação mais lotada que a gente já conseguiu aqui em Copacabana. Mas não foi a única, não. Tivemos outras muito bem-sucedidas. Lembrando que atos menores, às vezes, também impactam muito. A gente já ficou, por exemplo, um mês tentando convencer um ministro aqui do TCU a votar pelas contas, para rejeição das contas da Dilma. A gente ficou, éramos poucos,
mas mobilizamos os vizinhos, os filhos, pedimos, deixávamos cartazes e éramos poucos. E aí, ele votou como? Não, votou como a gente pediu. A gente tinha identificado pelo relator das contas que ele era um propenso a não votar pela rejeição, não ir com o relator pela rejeição, e mudou o voto. Então, assim, às vezes fizemos aqui, pertinho, na casa da Graça Foster, no dia seguinte a Graça Foster caiu. Claro que é um empurrão, né? Não foi só pela manifestação. Sim, mas é um empurrão que muitos e muitos anos era a bandeira da esquerda. Da esquerda. E de 2014 para cá, pelo que eu estou entendendo, a direita conseguiu se mobilizar, chegar às ruas e gritar o que ela tem que gritar como pano de fundo. É isso? Exatamente. Eu acho que a última manifestação no país que não foi polarizada foi a de 2013. Ali começou o grande boom, porque ali a direita estava calada, estava quieta, ela teve o ímpeto de ir, porque as pautas eram difusas. Então um ia porque estava acompanhando o mensalão, outros iam pela passagem, enfim. Ali ninguém se tocou se era um lado, se era o outro. E foi lindo, porque foi tudo uma pena que hoje a gente não esteja unido como já tivemos, né? Qual é a chance de black blocs invadirem os movimentos de rua que você organiza e começarem quebra-quebra? Vocês se preocupam com isso? A gente sempre se preocupou com isso, embora, olha, foram mais de 15 manifestações, né? Algumas bem grandes, e a gente nunca teve uma garrafa quebrada. A gente nunca teve uma confusão. Eu já conversei, eu sempre converso com o batalhão aqui de Copacabana, que é muito parceiro nosso nessa conscientização. A gente sempre agradece também muito o trabalho deles. E a gente orienta, assim, para as pessoas que estão indo por uma pauta muito clara, muito democrática, a não se meterem em confusão, sabe? Um ou outro, às vezes, entra de camiseta vermelha, quer tumultuar, não vamos cair nessa. Então, assim, eu acho a probabilidade muito pequena. Nós estamos gravando esse programa, daqui a 2 dias tem movimentação em Copacabana, no Posto 5, do Vem Pra Rua, que você está organizando. Qual é o motivo e o que você está esperando acontecer? O motivo é a gente está pressionando o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Dias Toffoli, que é presidente da casa e que vai dar, provavelmente, o voto de desempate. Os ministros estão para mudar o entendimento da prisão em segunda instância, para priorizar o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado, o brasileiro sabe que é a não justiça, justiça lenta é não justiça. São milhões de recursos intermináveis e que só beneficia quem tem dinheiro. O pobre ladrão de galinha não vai ser beneficiado com isso. Pela primeira vez na vida, com a Lava Jato, os desdobramentos da Lava Jato, a gente tem aquele sentimento que a justiça funciona para todos, que não há homens, né, não há cidadãos acima da lei, e parte do STF está votando pela manutenção da prisão em segunda instância, quer dizer, a possibilidade do preso do condenado ser preso após o julgamento da segunda instância. Então, a gente vai às ruas pedir que esse entendimento, que foi recentemente mudado, em 2016, se mantenha, quer dizer, que continue a possibilidade da pessoa que já foi julgada em 2 instâncias, né? Lembrando, Ronaldo, que as 2 primeiras instâncias são aquelas onde a gente discute a materialidade do crime. Então, depois, não se discute mais, não tem mais prova apresentada, testemunha, as principais questões envolvendo aquele delito, aquele crime, já foram discutidas nessas 2 instâncias. Então, é absolutamente cabível. Durante anos, o Brasil teve isso como entendimento. Ele foi modificado apenas em 2009 pelas questões do mensalão, já visando libertar possíveis presos graúdos, de colarinho branco, empresários, enfim. E, recentemente, em 2016, voltou o entendimento que sempre houve. Então, o STF não pode mergulhar o Brasil novamente numa insegurança jurídica sem precedentes. Eu quase me arrisco a dizer que nós estamos vivendo a ditadura do judiciário.
São decisões, muitas vezes, monocráticas, tomadas assim sem o menor... É uma decisão que agora não teria pressa para ser tomada. O ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, tem um pacote anticrime extremamente benéfico para a sociedade, um pacote com medidas que a sociedade está clamando por essas medidas, a sociedade mergulhada numa insegurança que a gente não sabe se sai. Eu que sou mãe, né, minha filha nova vai e não sabe se vai voltar, a gente fica no celular o dia inteiro. Quer dizer, entre outras medidas, né, melhoraria muito a segurança do país, mas discute a segunda instância. Então, por que não discutir no Congresso? Por que não discutir com os deputados, senadores que foram eleitos, né, com o nosso aval, e não o STF? O que você pensa das estruturas partidárias no Brasil, hein? Eu acho que são estruturas formadas para perpetuar desejo de poucos, vontade de poucos. Eu sou assim, extremamente contrária, eu acho que isso tudo devia acabar. Mais contrária ainda, eu sou a que a sociedade banque com o dinheiro dela, né, com o dinheiro dos seus impostos, enfim, esses partidos. Fundo eleitoral, imagina que vai aumentar agora para sustentar as campanhas do ano que vem. O Brasil precisando, os estados, municípios, todos precisando de dinheiro para tanta coisa que importa. Você ser obrigado, porque você, com a sua contribuição, aquele dinheiro está indo para sustentar todos os partidos, o que você concorda e o que você não concorda. Então, eu sou uma fã das candidaturas avulsas e totalmente contrária às estruturas partidárias. Você tem esperança no teu país? Tenho muita esperança. Mas eu quero fazer uma ressalva. Eu tenho esperança porque eu estou acreditando e estou vendo uma sociedade mobilizada. Mobilizada nas redes, atenta. Quando que a gente viu, quando que a gente imaginou no Brasil que a gente fosse ter cidadãos assistindo TV Justiça, TV Senado? E são todos os tipos de cidadão, não tem classe social aqui. Então, eu tenho esperança se a sociedade continuar nessa pegada. Mobilizada nas redes, mobilizada nas ruas, consciente do que tem que fazer, sabendo quem é quem, procurando. Hoje em dia tem milhares de mecanismos para você saber em quem você vai votar. É aplicativo, é TV, são as páginas dos movimentos. A página do movimento vem para a Rua Rio de Janeiro, vem para a Rua Nacional, a minha, Adriana Baltazar. Então, assim, não tem por que votar errado hoje em dia. Não tem como a gente se mobilizar. Não há salvadores da pátria, Ronaldo. Isso é muito claro. Acho que o brasileiro tem que ter isso muito claro. Os salvadores da pátria somos nós, cidadãos. Então, aí eu acredito. Com o que você mais se impressiona quando você faz alguma realização de rua e você vê o povo lá e falando e discutindo e subindo no palanque, que é normalmente um trio elétrico, e colocando para fora o que pensa? O que mais te emociona nessa história toda? Me emociona... eu olho no rosto de todas aquelas pessoas que estão ali. As nossas manifestações são sempre manifestações com hino, com a bandeira, ressaltando os nossos tesouros aqui do Brasil, os nossos potenciais. Então me emociona pessoas de todas as idades. É bom deixar claro que a gente está precisando de jovem, de mais jovem, mas me emociona o brasileiro ali, chorando, cantando junto, pedindo junto, todos muito emocionados, cartazes criativos, sabe? Pensar que aquela pessoa estava ali na casa dela, pensando uma frase, às vezes com instrumentos, com alegorias, assim, para dar mais impacto. Me impressiona a união com emoção. Porque ali tem muita emoção em jogo. Ali do alto do caminhão eu fico... Eu já tive vários feedbacks assim, Adriana, eu vi você chorando, eu vi as lágrimas, porque é muito emocionante mesmo. Menorá na TV, encerrando o primeiro bloco dessa conversa com a Adriana Baltazar, do Vem Pra Rua. Já já a gente volta, não sai daí, vamos conversar com ela sobre o Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Menorá na TV, segundo bloco, com Vem Pra Rua, Adriana Baltazar, que coordena esse movimento importante na sociedade brasileira, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio.
Ô, Adriana, e o presidente Bolsonaro? Provavelmente você deve ter votado nele. Como é que você está Como é que você percebe o governo dele? Tá bom? Mais ou menos? Poderia ser pior? Poderia ser melhor? Você prefere a Dilma? Você prefere o Lula? Qual é a tua opinião? Olha, votei nele no segundo turno, muito consciente, muito esperançosa. Eu estou muito feliz com o governo Bolsonaro nas questões todas no entorno. Eu acho que ele tem ministros excelentes que estão trabalhando muito bem. Não só os ministros mais famosos, né, o Sérgio Moro, os índices de criminalidade estão caindo muito, quer dizer, é um trabalho muito bem feito que ele está fazendo. Paulo Guedes, também sou fã, mas tem ministros menos conhecidos fazendo trabalho excepcional, como é o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Então eu estou muito feliz com tudo isso, estou muito feliz com o esforço do governo em rumo a uma política mais liberal, a MP da liberdade econômica. Estou muito feliz com alguns índices que a gente está vendo aí no tocante ao desemprego, à taxa de juros, a tudo isso. No que toca ao presidente, especificamente, eu gosto muito do jeitão dele, natural de ser, mais próximo do povo, mais espontâneo, mas ele está deixando a desejar para mim na questão do combate à corrupção. De levantar essa bandeira, de ser o nosso líder nessa bandeira, em momentos recentes agora que nós tivemos, por exemplo, na troca, né, do PGR, do Procurador-Geral da União, PGU. Eu acho que ele poderia ter dado a gente uma segurança de que quem ia ajudar a escolher aquilo era o ministro Sérgio Moro, que ele ia escolher pessoas que não retrocedessem em 1 milímetro na luta contra a corrupção e contra a impunidade, a questão do COAF, a questão da Receita Federal. Eu estou sentindo nele, eu estou sentindo falta de um líder. É lógico que um presidente não pode bater de frente com o Congresso, não pode bater de frente com o Poder Judiciário, mas ele pode levantar nos seguidores dele uma pauta única, sabe? De mais união. Eu acho que ele precisa descer um pouco do palanque de campanha e unir mais a população. Tá triste de ver como a população do lado de direita, mais liberal, enfim, tá desunida porque não sabe como atuar em relação ao próprio presidente. Então falta ali uma liderança, falta ele sair do Twitter, sair das redes sociais um pouco, no sentido de criar polêmicas. Esses filhos dele eu acho que atrapalham demais o governo dele. Criam, mas não tem problema, aquilo ali é para... Gente, tem problema, o presidente da República tem que ter postura. Com o jeitão dele natural, que eu acho ótimo, que a população também está cansada de politicagem, de político marqueteiro, com instrução de marqueteiros ali para tudo, mas com o jeitão dele unir numa pauta, unir nas pautas, batalhar por aquilo que é importante para o próprio governo dele. Eu gostaria de ver ele agora defendendo essa pauta da segunda instância, que é a pauta do ministro dele, que é a pauta com a qual ele foi eleito, né? Combate à corrupção e à impunidade. Então, acho que isso está faltando nele. Qual é a tua opinião sobre os privilégios do Poder Judiciário e de outros poderes também? Eu sou totalmente contra privilégio. Eu fui candidata e com o compromisso de não aceitar um dinheiro do fundo eleitoral, um dinheiro a mais de auxílio terno, auxílio xerox, carros. Bom, até porque você não usa terno. Mas auxílios, porque a gente tem selos e essas aposentadorias. Eu li uma pesquisa outro dia que cada 3 pessoas da iniciativa privada pagam um funcionário público. Mais ou menos é essa a conta. Então isso é absurdo. Por que isso é dessa maneira? A gente sustenta ex-presidentes. A gente sustenta pessoas que não estão mais trabalhando. Eu não tenho nem como te responder, Ronaldo. Eu acho absolutamente surreal. O nível de... Eu já acho surreal privilégio. Sim, mas o nível que a gente tem nesse país... Se nós quisermos começar a caminhar na direção de um país igual, o Vem Pra Rua, o MBL, o ABCDEFGH, que vão pra rua, tem que gritar contra privilégios. Quem tem privilégio não pode, porque nós estamos elegendo pessoas e sustentando pessoas
para tirar o que é nosso de nós. Aí você Então, tocou... eu pergunto a você, quando é que você vai mobilizar esse tipo de assunto para eu poder ir lá no teu trio elétrico para poder dar minha contribuição? Eu quero muito. Já fica aqui o meu convite. Mas, assim, a gente já foi por exemplo, pelo foro privilegiado, que é um absurdo. A gente chamou de desaforo privilegiado. Agora, são as pautas na política, os acontecimentos vão se sobrepondo e a gente sempre vai pelaquilo que está mais ali no momento, como agora, por exemplo, a segunda instância. Porém, eu quero alertar o seguinte, com esse Congresso, houve uma renovação considerável, mas antes de batalhar pelo corte de privilégios, a gente tem que batalhar pela renovação para as pessoas que vão estar lá, que com certeza vão batalhar por esse corte de privilégios. Porque com o Congresso que a gente tem hoje, eu brinco que o nosso maior inimigo hoje não é só a esquerda, é o centrão, que quer manter a velha política, os privilégios, enfim, tudo ligado à velha política e o privilégio é número um. Se você elege um camarada de uma maneira, ele chega lá e ele encontra o nicho verdadeiro dele. Essa é a questão. Aí a gente... Você não sabe o que está no coração do parlamentar que você elegeu. Exatamente. Você vai ver depois que ele se junta lá com a turma que é igual a ele. Esse assunto eu fico empolgadíssima. Aí é que tá. Porque o voto não é uma coisa que você faz e vai embora. O voto você tem que estar ali acompanhando. Então, se a pessoa que você elegeu foi eleita, né? Que você votou foi eleita, você tem que estar ali pressionando o tempo todo, e a gente assim, shame on you, entendeu? Votou numa coisa que não era para votar, é foto daquela pessoa por tudo quanto é lado, é divulgar. O cidadão tem que tirar da cabeça que, eu brinco que é cidadão zumbi, né? Ele vota de dois em dois... Mas esse movimento você ainda não começou a fazer. Fizemos várias vezes, sempre perto de alguma votação que fosse aumentar privilégio, ou que quisessem... algum senador, algum deputado propôs alguma coisa no sentido de diminuir, a gente ia lá incentivar aquilo. Nesse sentido, sim, já fizemos várias vezes, inclusive já conseguimos demover aumento de salário, aumento de aposentadoria. Teve uma aqui na Câmara em 2016, de vereadores, que a gente pressionou tanto que não chegou nem a ir para a pauta. Não chegou nem a ter a sessão. Qual é a tua opinião pessoal, óbvio, se é tua pessoal, sobre presidência do Congresso Nacional, presidência do Senado e da Câmara dos Deputados em Brasília? O que você pensa dos atuais ocupantes daquelas duas cadeiras? Eu penso com muita tristeza nessas pessoas que estão lá, né? O Rodrigo Maia poderia agora, de fato, ele está se fazendo ali de um grande, principalmente com relação à reforma da Previdência e tal, mas, na verdade, ele está ali já em campanha para 2022, não propriamente para ele, mas contra o Bolsonaro. Ele está ali arregimentando a permanência da velha política, a permanência dos privilégios, do mesmo modus operandi, é o que ele está garantindo ali. E o Alcolumbre, infelizmente, a gente fez uma manifestação, a gente fez uma pressão imensa para tirar o Renan Calheiros, né, que é assim, ele é a materialização, ele é o exemplo da velha política, de privilégio, de política de compadrio, de curral eleitoral, enfim, do que é mais de podre da velha política. A gente fez na esperança de colocar uma outra pessoa ali, e ele, na verdade, virou um aprendiz de Renan Calheiros. Então, a gente está muito mal servido com esses dois presidentes. Então, junta o presidente do Senado com o presidente da Câmara e a banda podre do STF, é realmente uma luta incansável da população brasileira. Qual é a tua opinião sobre as declarações do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva com relação à facada no Bolsonaro? Ele declara que porque não saiu sangue na facada, aquilo ali é meio estranho, como se houvesse uma montagem, uma mentira, uma história a respeito daquilo ali, história com E, não história com H. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que ele sempre fez isso, né, Ronaldo? O Lula, ele fala o que ele quer, ele não tem o menor comprometimento com a verdade, com a realidade, isso é um absurdo. Imagina se a facada, ele teve em 3 hospitais, o presidente, com equipes médicas muito respeitadas. Imagina se todo esse povo ia estar mentindo. Quer dizer, é só você raciocinar 1 segundo que você vai ver que isso não tem o menor Você se lembra quando o ser humano foi à Lua e as pessoas diziam que aquilo era uma montagem da Globo?
Você ouviu falar disso? Eu estava nascendo. Eu sei, mas você ouviu falar? Tem gente que não acredita até hoje. Eu acho que são as pessoas que então, acreditam. Então, a pergunta que eu quero mais te fazer também é a seguinte. É tanta gente assim que ainda acredita que o homem não foi à Lua? Ou seja, que o Lula é honesto? Ah, infelizmente. Muita gente. Qual é a tua perspectiva a partir de uma possível soltura dele e com ele disputando a eleição para presidente da República? Você acha que ele emplaca, que não emplaca? Qual é a tua opinião? Eu tenho muito medo, Ronaldo. Acho sempre uma possibilidade. Sempre uma possibilidade. Acho que ele tem muita força ainda. Essas pessoas aí, lunáticas. Luláticas. Luláticas. Bom, então eu acho que é um perigo, sim, iminente. Ele tem muita força e junta. Ele agrega. Ele vai reunir uma esquerda forte. Qual é a tua perspectiva sobre o Rio de Janeiro, hein? Ai, meu Deus, o nosso Rio é o único estado, né? Eu brinco que o Rio é penta. A gente tem os 5 ex-governadores, prefeitos presos, é o único do país. Mas você está satisfeita com o atual governador? Como é que você enxerga ele? Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre ele, não. Tá longe não, mas assim, não tenho como avaliar o governo dele. Votei nele, porque eu sempre voto, a não ser que apareça uma coisa muito contrária, eu sempre voto na esperança de fazer uma renovação. Então, os outros eu já conheci o trabalho. É uma pena, eu estudei com o Eduardo Paes, acho que ele é até um cara apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas não estou satisfeita com a atuação dele. Acho que ele iria reunir a esquerda de novo aqui no Rio. Vídeo que ele já está se reunindo, inclusive, com o Lindbergh. Isso não me agrada. Então, votei no Witzel. Eu vi que ele está tendo um esforço no sentido das coisas que eu acredito muito, quer dizer, que eu luto muito, que é a outra parte pelo empreendedorismo, para facilitar negócio. Então, ele está junto nessa coisa da liberdade econômica, da desburocratização. Isso me agrada. Me agrada não da maneira que ele faz, sensacionalística, de pular de helicóptero, mas me agrada uma força mais contundente com o crime, né? Olhando mais cara a cara, né? Não considerando esses criminosos absurdos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro como vítimas da sociedade. Então isso me agrada, mas avaliar o governo dele, se ele vai dar um choque de gestão aqui no Rio de Janeiro, se ele está bem amparado realmente por pessoas, eu não tenho ainda como avaliar, prefiro fazer essa avaliação mais para frente. Como é que você sente a questão da prefeitura do Rio de Janeiro? Você acha que o Crivella se reelege? Você, ao contrário, pensa que vem alguém novo e dá a volta por cima? Você acha que o Rio de Janeiro tem jeito? Qual é a tua opinião? De novo, essa pergunta do ter jeito, eu acho que é a responsabilidade da população fazer ter jeito. Né? Então, vão aparecer pessoas novas. Agora, isso começa com voto, né? Começa com voto, mas não começa com voto. Começa antes do voto, o cidadão entender que todos nós somos candidatos à melhora, né, a virada de mesa que a gente quer para o nosso município. Então, começa assim, quem é esta pessoa que está aparecendo? Ah, mas não tem chance, mas nunca, chance não cai da árvore. O cidadão, ele gosta de transferir a coisa para o outro, né? Se ele votar, se ele fizer campanha, se ele conseguir convencer 10 pessoas em volta dele, se ele conseguir falar desta nova pessoa para a comunidade dele, vai ter chance. Então, essa coisa do carioca é do brasileiro, mas muito do carioca, de terceirizar tudo. Ah, não vai ter chance. O outro é mais conhecido, o outro... Gente, a gente se mobiliza e faz ter chance. Então, por isso que eu falo, tudo que me perguntam se tem jeito se você trabalhar para ter jeito. Né? Eu acho que Crivella com grande chance, sim, porque apesar da gente aqui, na nossa bolha, não gostar dele, com toda razão não gostar, vídeo absurdo que ele fez recentemente aí com esse pedágio, enfim, e outros tantos, nas zonas que ele domina, ele está fazendo um bom trabalho ali, bom trabalho que eu digo da velha política, né? Comprando, botando as prefeituras que ele tem ação para poder trabalhar para ele. Ele aumentou 2 secretarias para poder manejar o pessoal, já pensando nas eleições do ano que vem. Então ele está com a corda toda. Cabe à sociedade que está insatisfeita trabalhar. Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com a musa do Vem Pra Rua.
O nome dela é Adriana Baltazar. Já já a gente volta no terceiro bloco. Vamos aprofundar a questão do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, dos vereadores, do próximo candidato a prefeito, da reeleição do Crivella, enfim, desse Rio que nós amamos tanto e que tem sido madrasto ou padrasto para todos nós dentro de um determinado aspecto. Já já a gente volta. Estamos então de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, com Adriana Baltazar, a organizadora do Vem Pra Rua no Rio de Janeiro. Você acredita que a violência, a criminalidade objetivamente vem caindo no estado do Rio? Os índices dizem que sim, né? Mas a sensação, vou melhorar a pergunta, a sensação de insegurança diminuiu? não. Eu acho que a gente está num grau tão grande que essa percepção para chegar até a gente, a população, vai demorar ainda. Não chegou, não. A gente só sabe na teoria. Qual é né? a tua opinião sobre os policiais e os guardas municipais que você assiste atuando nas ruas? Não é nas favelas, não. No asfalto, nas esquinas, nas viaturas, nas bicicletas, nas orlas marítimas de Copacabana, Ipanema e Leblon. Como é que você analisa isso? Eu tenho visões diferentes, assim. Eu tenho muito das manifestações e do que eu percebo andando, eu tenho muito boa impressão da polícia militar e da segurança presente, que tem em alguns bairros. Eu sinto falta, às vezes, por exemplo, eu já vi assaltos na orla com grupos de policiais a 2 metros de onde foi o assalto, na sombra. Né? Eu acho que precisa ali de um trabalho mais contundente com relação a pontos turísticos, como a orla. Eu sei que é muito calor e tudo, mas Você responsabiliza o comando nesse nível? Ou você acha que a responsabilidade é do policial mesmo? De trabalhar errado? Eu acho que é de trabalhar errado. Mas eu não estou querendo generalizar. Eu vejo... Não, mas nem pode. Isso aí é alguma observação que você fez. Eu estou fazendo uma observação que eu vi, não foi só uma vez, de turistas, de pessoas sendo assaltadas na orla, Ipanema, Copacabana, Leblon, porque eu ando muito de bicicleta e não a passeio, me desloco muito de bicicleta, então eu tenho essa percepção de que precisa de uma coisa mais ostensiva ali. Você vê o turista que morreu, o chinês, enfim. Agora, eu tenho uma percepção de policiais, eu vi o segurança presente no Leblon uma vez abordar de uma forma muito profissional. Muito profissional. Então, eu tenho uma visão mais positiva do que negativa nesse sentido. O Leblon tem uma guardiã que eu considero fantástica, que é a minha amiga Evelyn. Ela é uma lutadora e ela cuida efetivamente do bairro que responsabilizou a ela para que as coisas andassem direito. Será que falta isso em Copacabana, em Ipanema? Eu acho que falta em todos os bairros. Ronaldo, você vê, hoje em dia a gente tem rede social. Eu vejo, estou nos grupos do Leblon, que eu moro no Leblon. Então, tem rede social. Eu acho que a população, ela, mais uma vez, eu sou chata nisso, ela precisa tomar para si o que é seu, o seu reduto, o seu quintal. Então, você botar os cidadãos num grupo, eles mesmos vão avisando, olha, tem uma pessoa esquisita ali, vamos ver isso. Ontem, no seu programa, gravando... Está falando do programa de rádio. Do rádio, desculpa. Programa de rádio. Um cidadão ligou e falou, ai, muito bacana essa história de outubro, agora vai ser o outubro azul, desculpa, novembro azul dos homens. Mas quando você vai no posto de saúde, cadê o exame que você vai fazer lá que tem que fazer? É difícil marcar. Gente, mobiliza uma população, para a rua ali naquele trânsito, chama o jornal, chama a rádio, chama a TV, faz um escarcéu. A gente precisa tomar essa coisa pra gente. Então, acho que tem que ser uma operação conjunta. Temos tecnologia, temos como fazer isso, tanto que você está vendo que tem lugares que fazem muito bem. Você acredita que o governante brasileiro ainda não entendeu majoritariamente, quer dizer, não todos, mas a maioria, que ele precisa, quando recebe um cheque em branco, que é uma eleição da população para quem ele se apresentou como candidato, que ele precisa trabalhar para essa comunidade, para essa sociedade? Você acha que eles já entenderam isso ou ainda falta muito?
ou eles chegam ao poder e imaginam que são deuses todos poderosos? Acho que a gente ainda está nessa vibe, Ronaldo. Eles chegam lá e acham que são deuses todo-poderosos. Acho que a maioria está ali por interesse próprio. Não tá, ainda a gente não tem esse quadro aí positivo de dizer que são pessoas realmente com vontade de trabalhar. Mas há essas pessoas. E a gente tem que buscar. Porque elas vão se predispor e o povo, cabe ao cidadão, pesquisar nos milhares de lugares essas pessoas. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que a maioria é ainda muito por interesse. Olha, eu sei que você disputou a eleição para deputado pelo Partido Novo. E, obviamente, você deve ter tido relacionamento com uma porção de gente do Partido Novo, com quem você trocava informação, com quem você fez campanha. Você acredita que o novo é realmente novo ou o novo é mais um velho pintado de laranja? Eu acho que o novo tem muitos desafios por ser novo. Mas acho que a principal qualidade do novo é que ele, na raiz dos seus princípios, ele tem coisas muito importantes que a sociedade deve valorizar. Por exemplo, não aceitar dinheiro público. Eu acho que isso é um sinal de que, você vê, a campanha já começa na campanha, que a sua campanha é uma campanha mais difícil. Porque quem vai te dar dinheiro para a campanha, quem vai te eleger, são pessoas que estão acreditando em você. Não é o Brasil todo com fundo partidário, com fundo eleitoral. Né? Não é laranja, não tem laranja no novo. Você, quando você assume um compromisso assinado, registrado, de que você vai cortar verba de gabinete, que você vai abrir mão de aposentadoria especial. Então, eu acho que na raiz dos compromissos do novo, sim, ele é novo. Acho que a população pode ficar atenta para isso. Porque, poxa, a pessoa que está ali, ela já é significantemente altruísta. Ela está abrindo mão da vida dela, em parte, ou de uma carreira na iniciativa privada, que poderia dar a ela um rendimento muito maior, para estar ali recebendo única e exclusivamente aquele salário que está ali, porque a gente é obrigado a abrir mão de todos os outros penduricalhos. Então, quando você fala que é obrigado, que a gente é obrigado, isso significa dizer que se não fosse obrigado, não abriria mão? Eu acho que a tentação seria maior, mas o que acontece... Então, era isso que eu queria dizer para você. Você não acha que o povo que elege é aquele que forma e, portanto, se ele elege mal, é porque ele não é bom? Na medida em que ele elege o espelho dele, que vai ocupar posições de mando sobre ele está tirando um pedaço da costela e fabricando uma pessoa para mandar nele, para obter privilégios sobre ele, com o dinheiro dele. É assim que funciona isso? Eu acho que sim, os políticos... Então está faltando educação no povo. Eu costumo dizer, a ignorância compromete a cidadania. E é verdade. Eu falo ignorância, eu não falo ignorância das pessoas simples, não, e vulneráveis. Eu estou falando ignorância até mesmo dos próprios jovens. Os jovens saem do ensino médio, eu sei, tenho uma filha de 19 anos. Ela conhece bastante, porque eu tenho uma mãe ali que gosta desse assunto. Mas o jovem, na média, ele sai do ensino médio, ele não sabe o que é uma estrutura partidária, ele não sabe o que é fundo eleitoral, ele não sabe o que é fundo partidário, ele não sabe a diferença, a maioria, né, gente? Estou falando todos os jovens, mas Congresso, o que são os três poderes, a independência dos três poderes, noções básicas para você escolher quem você vai votar. Então você está criticando o processo de educação que nós temos no Brasil. Estou criticando, inclusive. Você acha que nós temos projeto de educação nacional? Eu acho que tem muita gente com projeto bom. Eu não posso... Não, mas o que acontece hoje... Hoje não. Acho muita coisa precisa ser mudada, modernizar, tem que ser atraente para esses jovens. O jovem é outra, a criança de hoje é outra criança. Por mais simples que seja essa criança já é touch, ela já está com a cabeça, ela é menos concentrada do que na nossa época. A escola, a escola tem que caminhar com essa nova criança, com esse novo jovem. Então, acho que está faltando muita coisa. Agora, isso era um programa meu quando eu fui candidata a deputada estadual. Eu vi na minha época e vejo agora nos jovens, minha filha, os amigos, que essas crianças, esses jovens têm milhões de matérias, Ronaldo. É química num grau de aprofundamento de química, por exemplo. Estou tirando importância nenhuma de química, mas de química, de física, de matemática, num grau imenso de profundidade.
E o que adianta ela saber aquilo tudo se ela não sabe coisas básicas do país dela de cidadania? Se ela não sai dali muito claramente com noções básicas de administração, de direito constitucional. Então, eu tenho muitas críticas ao nosso sistema de ensino. E qual é o papel do pai e da mãe nessa tua linha de raciocínio? Com relação ao adolescente, ao filho, não é de ensinar isso que você quer que a escola ensine? Eu quero. Os pais sempre têm esse compromisso. Mas eu não acho que pelos pais terem, é óbvio que tem que passar isso, como tem que passar. Isso é um valor, né? A cidadania é um valor que tem que ser passado como vários outros que pai e mãe têm que passar. Mas não diminui a importância de ter na escola. O que você gostaria de deixar como mensagem para o nosso telespectador? O que eu falei aqui várias vezes no programa, gente, vamos parar com essa mania de terceirizar a nossa felicidade, de terceirizar o que é de nosso dever, nossa responsabilidade, para políticos, para empresários, para quem quer que seja. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro, nós somos responsáveis pelo bairro que a gente mora, pelo município que a gente vive, pelo país que a gente nasceu e que a gente ama. Vamos nos instruir. Temos as redes sociais, vários tipos, temos o WhatsApp, temos grupos, temos as mídias tradicionais, temos programas como esse. Vamos tomar posse, vamos tomar para a gente essa responsabilidade, vamos tomar posse, vamos tomar as rédeas do nosso futuro. Sem uma sociedade engajada, mobilizada, seja nas redes, seja nas ruas, na sua própria comunidade, no seu próprio prédio, todo mundo pode fazer um pouco pelo país, pelo município, pela cidade, pelo estado que a gente quer viver. Eu vou dar um exemplo para você. O ano passado, quando eu estava em campanha, eu estou falando da minha campanha porque foi a minha experiência. Você pode falar do que você foi quiser. Um ano riquíssimo para mim. Porque eu adoro gente. Não há limite para você fazer a declaração que quiser. Eu adoro gente, eu adoro bater papo e tal. Alguns empresários, por exemplo, do ramo da moda, que é o meu ramo, sou gerente de produto, pegaram a fábrica deles e deram 15 minutos de um dia de semana para eu falar no refeitório para todos os funcionários. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Se você tem um restaurante, chama esses possíveis candidatos, ou que não sejam candidatos, pessoas para darem uma aula de cidadania para os seus funcionários. Chama, vamos bater papo, vamos instruir. Todo mundo pode fazer uma. Você tem um restaurante, você tem uma pequena loja, o seu prédio, os seus amigos. 15 minutos. Sabe? É isso, é um exemplo da responsabilidade que a gente tem que tomar. O que você falava em 15 minutos? Falava, gente, para um deles, que aí não tem a ver com moda, não, era uma amiga minha que tinha, ela é arquiteta, ela tem pequenos grupos de obras, ela reuniu todos no playground da casa dela, fez um lanche lá, eu passei, imaginei o público que eu ia ter ali, eu passei no supermercado, comprei um arroz, feijão e açúcar. E peguei a nota fiscal. E eu comecei assim, isso aqui é uma nota fiscal. Vocês estão vendo aqui embaixo? CME. Eu falei, isso aqui é imposto. Todo mundo está pagando isso daqui. Para que vocês estão pagando isso daqui? Esse dinheiro vai para o governo. E não vai para a gente dar para eles de mão beijada. Vai para eles devolverem para a gente o ônibus decente para você voltar agora para sua casa. Sentado, tranquilo, em tempo hábil para você jantar com a sua família. Para você ir num posto de saúde, pode ser um posto simples, mas você vai ser atendido, você vai ter um diagnóstico ali do que está acontecendo com você, do que você está sentindo, enfim. Você tem um acidente, tem um pronto-socorro. Uma escola pode ser simples. Eu não acredito em igualdade extrema, né? Mas pode ser uma escola simples que dê a matéria, com professores treinados, que ganhem um salário decente. Enfim, isso que você está pagando aqui no arroz que você compra, na passagem de ônibus que você vai pagar agora, é para você ter isso. Isso que dá para falar em 15 minutos. Quando a pessoa tem essa consciência que é o dinheiro dela que está ali, porque tudo colabora para você não entender, né? O Tesouro Nacional deve... Não é o Tesouro Nacional. É o nosso tesouro, é o nosso dinheiro. Nós é que estamos devendo. Então, eles precisam saber disso. Ronaldo, teve gente que chorou e falou assim, eu não sabia de nada disso que a senhora está me dizendo. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso Menorá na TV com a nossa queridíssima Adriana Baltazar, que é a responsável pelo Vem Pra Rua aqui no Rio de Janeiro. Câmeras e microfones de Menorá na TV à sua disposição
para as suas despedidas e considerações finais. Bom, eu já dei o meu recado, já fiz o meu apelo, já fiz o meu pedido. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa, de ter esse espaço para falar tudo isso. E eu costumo dizer, vambora! E vambora, galera. Cada um com a sua responsabilidade aí nas mãos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Valeu, nos vemos lá.